Sejam bem-vindos, seja bem-vinda à aula de hoje. Antes de começarmos, eu quero fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ficou parado no sofá, se permitiu descansar, sem celular, sem televisão, sem música e não sentiu que estava perdendo tempo? Se essa pergunta gerou algum incômodo, saiba que isso não é um problema individual. Saiba que você não está sozinho. Isso é um sintoma cultural. Vivemos uma era onde o descanso virou motivo de culpa, e que descansar virou quase um pecado. Ficar parado parece perda de tempo, e produzir virou uma obrigação permanente. Esse sentimento do descanso é o sintoma final de quem não consegue mais se desligar. Nunca tivemos tantas tecnologias que prometeram economizar tempo, e mesmo assim, nunca estivemos tão cansados. Hoje, nós vamos mergulhar em algo que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chamou de sociedade do cansaço. Uma sociedade onde o inimigo não é mais um patrão autoritário. O inimigo agora somos nós mesmos. Nós nos cobramos, nós nos pressionamos, nós nos exploramos e muitas vezes nem percebemos. Nessa aula vamos entender por que esse seu cérebro interpreta o ócio como uma ameaça e como a pressão por performance está literalmente alterando nossa química cerebral. Por que o seu cérebro tem dificuldade de descansar? Como o sistema econômico captura a sua atenção? Por que as redes sociais aumentam a sensação de fracasso? Por que o burnout está aparecendo cada vez mais cedo? E, principalmente, como recuperar sua energia mental? Essa aula é um convite para repensar o modo como você vive. Então, se você sentiu que está cansado mesmo não fazendo nada, essa aula é para você. Vamos começar entendendo o que acontece dentro do cérebro. Existe um estado chamado de hipervigilância. Hipervigilância significa que o seu sistema nervoso está constantemente em alerta. É como se algo perigoso pudesse acontecer a qualquer momento. Isso ativa uma estrutura cerebral chamada amígdala, que é a responsável por detectar ameaças. Ela foi essencial para a sobrevivência humana durante milhares de anos. Se nossos ancestrais ouvissem um barulho estranho na floresta, a amígdala disparava o alerta. Mas aqui está o problema moderno. Hoje a ameaça não é um predador. São notificações, fila de e-mails sem fim, mensagens que precisam de respostas, demandas, prazos curtos. E quando você acha que cada notificação é uma urgência, a sua amígdala, o centro do medo do cérebro, está em constante ativação. Seu cérebro interpreta cada tarefa como um microalerta. Isso ativa o cortisol, o hormônio do estresse. De acordo com estudos da Universidade de Stanford, o estresse crônico mantém o cortisol elevado, o que inibe o córtex pré-frontal. A área do córtex pré-frontal é responsável por planejamento, tomada de decisão, organização e controle emocional. Quando ela fica sobrecarregada, tudo parece urgente. E quando tudo é urgente, não sabemos mais o que priorizar. Agora vem a parte mais curiosa. Quando o cérebro está em estresse constante, ele começa a interpretar o descanso como um risco. O descanso, que deveria ser a recuperação do sistema, passa a ser visto pelo cérebro estressado como baixar a guarda. E um cérebro estressado não gosta de baixar a guarda. Por isso, muitas pessoas costumam dizer algo estranho. Eu não consigo relaxar. Isso não é preguiça, é neurobiologia. Na prática de consultório, recebo muitas pessoas se queixando de tensão, dizendo assim: eu trabalho muito, mas quando tenho tempo livre, não consigo ficar quieto. Quando eu pergunto o que você faz quando chega em casa, normalmente a resposta é: eu tento descansar, mas começo a checar os e-mails. E depois que você termina, eu começo a pensar no que tenho para resolver amanhã. E quando tenta dormir, o que você faz? A minha mente não para. Isso o que a ciência chama de mente condicionada à produtividade. O cérebro aprende que estar parado é errado. E quando você tenta descansar, a mente entra em conflito. A lógica da produtividade permanente não é apenas uma sensação, é um modelo econômico. Hoje vivemos o que a ciência moderna chama de capitalismo de vigilância e atenção. Se você não está produzindo ou consumindo, você não é validado pelo sistema. Hoje existe um fenômeno psicológico chamado resíduo de atenção. Esse conceito foi estudado pela pesquisadora Sophie Leroy, da Universidade
de Minnesota. Ela descobriu algo impressionante. Quando você troca de tarefa, uma parte da sua atenção fica presa na tarefa anterior. Isso significa que mesmo quando você muda de atividade, o seu cérebro ainda está parcialmente envolvido com a anterior. Seu cérebro leva até 20 minutos para recuperar o foco no que você estava fazendo antes, inclusive se o que você estava fazendo era descansar. Agora pense nisso aplicado à vida moderna. Você termina o trabalho, mas continua pensando nele. Você tenta assistir um filme, mas lembra de um e-mail. Você tenta dormir, mas pensa na apresentação da reunião. Seu cérebro nunca fecha o ciclo. Isso gera fadiga mental. Existe outro fator importante, a luz azul. A luz azul emitida por celulares e computadores interfere na produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. A luz azul não apenas inibe o sono. Quando você usa telas à noite, seu cérebro recebe um sinal errado. Ele confunde a luz falsa como ainda é dia. Isso mantém o sistema nervoso ativo e cria algo que alguns pesquisadores chamam de jet lag social. Você está no mesmo lugar, mas seu relógio biológico está confuso. Agora vamos falar sobre redes sociais. Existe um conceito clássico na psicologia chamado comparação social. Ele foi estudado por Leon Festinger. Segundo essa teoria, nós avaliamos inconscientemente nosso valor nos comparando com outras pessoas. Mas existe um detalhe importante. Existem dois tipos de comparação. Comparação descendente, quando nos comparamos com quem está pior que nós. E comparação ascendente, quando nos comparamos com quem parece melhor. As redes sociais são uma máquina de comparação ascendente. Você vê pessoas viajando, produzindo, treinando, crescendo, sendo felizes. Mas você não vê os bastidores, os fracassos, as inseguranças e os dias ruins. Você compara a sua vida real com a vitrine dos outros. Isso afeta diretamente a sua autoestima. Quando você vê alguém produzindo enquanto você descansa, o seu cérebro dispara uma sensação de estar fora do grupo. É um instinto primitivo de sobrevivência sendo usado contra você por algoritmos. Pesquisas publicadas no Journal of Social and Clinical Psychology mostram associação entre o uso excessivo de redes sociais e sintomas depressivos. Não porque a internet seja má, mas porque o cérebro humano não foi projetado para comparar-se com milhares de pessoas diariamente. Hoje, vemos algo preocupante. Pessoas cada vez mais jovens se sentindo exaustas. Isso tem um nome, burnout. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional. Ele envolve 3 componentes principais. 1. Exaustão emocional. 2. Distanciamento mental do trabalho. 3. Redução da eficácia profissional. Mas existe algo novo acontecendo. Uma geração inteira está enfrentando instabilidade econômica, excesso de informações e pressão por sucesso, além da hiperconectividade. Isso gera um fenômeno chamado paralisia da escolha. Quanto mais opções temos, mais difícil decidir. E quando não decidimos, sentimos culpa. Agora adicione a isso o impacto da pandemia. A pandemia da Covid-19 também drenou recursos emocionais de toda a sociedade. Muitas pessoas viveram perdas, incertezas, mudanças bruscas e um luto não elaborado gera uma sociedade reativa. Estamos todos com pavio curto porque a nossa reserva de energia emocional foi drenada em 2020 e o cérebro humano ainda está tentando se recuperar. Agora vem a pergunta mais importante. E como sair desse ciclo? A primeira estratégia é algo chamado higiene de fronteiras. Isso significa criar limites claros entre trabalho e vida pessoal. Por exemplo, não responder mensagens do trabalho após certo horário, criar rituais de encerramento do dia, separar espaços físicos para trabalhar. Outra estratégia é o que chamamos de alfabetização emocional. Isso significa aprender a reconhecer emoções. Muitas pessoas confundem descanso com fracasso. Mas descanso não é fraqueza. Descanso é fisiologia. O seu cérebro precisa alterar entre esforço e recuperação, assim como nossos músculos. E por fim, e não menos importante, buscar ajuda profissional pode ser fundamental, como as terapias e práticas integrativas.
Tudo isso pode ajudar a reorganizar o sistema nervoso. Descansar não é um prêmio que você ganha por trabalhar muito. Não é algo que você merece depois de produzir. Descansar é uma necessidade biológica para que você continue sobrevivendo. Você não é uma máquina. Você não é um algoritmo. Você não é a sua produtividade. Se você sente culpa ao descansar, é sinal de que a sua identidade foi sequestrada pela sua utilidade. E talvez seja a hora de recuperar algo fundamental, a sua humanidade. É hora de recuperar quem você é, além do que você faz. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se essa aula fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque entender o cansaço da nossa época é o primeiro passo para sair dele. Nos vemos na próxima aula.